Sabe aquelas histórias que a gente acha que conhece de cor? Pois é, muitas vezes elas escondem lições incríveis, principalmente para hoje em dia. A gente vai mergulhar numa passagem bem famosa do Evangelho de Lucas para entender o poder que existe por trás de duas reações bem diferentes ao mesmo evento: o falar e, talvez o mais importante, o silenciar. E essa é a grande pergunta, né? No meio de tanta notificação, tanta informação, tanto barulho o tempo todo, como é que a gente faz para escutar de verdade? Parece que essa habilidade está meio que desaparecendo. A reflexão de hoje, então, é sobre isso, sobre como uma sabedoria antiga pode nos dar um caminho para resgatar essa capacidade. Olha só o nosso percurso. A gente começa com a ideia de uma comunicação suprema. Depois vamos analisar as duas reações a ela, falar e silenciar. Em seguida, a gente vai decifrar o que é o poder do silêncio fecundo e comparar com o ruído do mundo moderno. E para fechar, a gente junta tudo na ideia de escutar para comunicar. Ok, vamos começar. E para a gente entender essa história a fundo, primeiro a gente precisa sacar a mensagem central, que nesse caso não é bem uma mensagem, é uma pessoa. A base de tudo está nesse conceito aqui, o verbo encarnado. O que isso quer dizer na prática? Pensa assim, Jesus não é só um mensageiro que traz um recado de Deus. Ele é o próprio recado. Ele é a comunicação mais clara, mais completa que existe entre Deus e a humanidade. E tudo que acontece lá em Belém é uma reação a essa comunicação suprema. E é justamente em Belém que a coisa fica interessante. Porque, diante do mesmo acontecimento extraordinário, a gente vê duas respostas humanas completamente diferentes. E cada uma, do seu jeito, tem muito a nos ensinar. Tenta imaginar a cena. É uma agitação só. Os pastores chegam correndo, sabe, maravilhados. E na hora já começam a contar para todo mundo o que viram, o que ouviram. O clima é de espanto, de notícias se espalhando, de proclamação em voz alta. Mas bem no centro dessa euforia toda, tem uma figura que permanece quieta. E aqui está o contraste que define toda a nossa análise. De um lado, os pastores, é a explosão, a comunicação para fora, o anúncio. Do outro lado, Maria, é a implosão, a comunicação para dentro, a contemplação. Ela não diz uma palavra, ela guarda tudo e medita. A pergunta é, por quê? Esse versículo aqui é a chave de tudo. A atitude de Maria não é de passividade. Não é que ela está confusa ou sem ter o que dizer. Pelo contrário, é uma ação. Uma ação interna super poderosa e consciente. Ela está ali, processando, conectando os pontos, buscando entender o significado mais profundo de tudo aquilo. Então vamos mergulhar de cabeça nesse silêncio. Porque ele não é um silêncio vazio, de ausência. As fontes o descrevem como um silêncio fecundo. E essa ideia, olha, muda tudo. O que é fascinante aqui é essa inversão de perspectiva. O silêncio não é a falta de barulho, mas a presença de algo muito maior. É como se fosse um solo fértil, um espaço que a gente abre por dentro para que a sabedoria e a clareza possam germinar. E a palavra meditar aqui tem um sentido muito prático. No grego original, a raiz do verbo quer dizer juntar as peças, como num quebra-cabeça. Maria estava ativamente reunindo tudo. As antigas profecias, as palavras do anjo, o que os pastores contaram, era um ato de síntese para conseguir enxergar o quadro completo. Dá até para a gente mapear esse método. Tudo começa com escutar, mas escutar de verdade, com atenção. Depois vem acolher, que é guardar, valorizar o que foi ouvido. Em seguida, meditar, que é esse trabalho de juntar as peças. E por último, discernir, que é quando a clareza chega e o sentido mais profundo aparece. Agora vamos trazer essa ideia para os nossos dias. E é quase um choque de realidade. Porque se esse tipo de silêncio é tão poderoso, por que ele virou quase um ato de rebeldia hoje em dia? Um conceito da sociologia ajuda a gente a entender a modernidade líquida. A ideia é que vivemos numa cultura onde tudo é fluido, rápido, passageiro. Nada é muito sólido. E essa fluidez constante nos torna meio avessos à profundidade e à permanência que esse silêncio meditativo exige. E essa é a nossa realidade, né? É o imediatismo, são os ruídos do dia a dia, as notificações pipocando sem parar, até a religiosidade às vezes se torna líquida, superficial. E tudo isso gera o quê? Ansiedade. É um estado de distração constante que nos impede de realmente escutar. É por isso que o silêncio se torna o antídoto. É a ferramenta para a gente conseguir, sabe, fincar o pé no chão, resistir a essa correnteza e encontrar um espaço de clareza e de sentido. Bom, agora chegamos ao ponto final, onde a gente une as duas reações daquela noite em Belém para tirar a grande lição sobre a arte de se comunicar.
E aqui tem uma sacada fundamental. A comunicação dos pastores, embora tenha sido para fora, imediata, não surgiu do nada. Ela só foi possível porque, antes de sair falando, eles escutaram atentamente a mensagem dos anjos. A proclamação deles tinha peso, tinha verdade, porque nasceu de uma escuta profunda. Isso revela a ordem certa para uma comunicação eficaz. Não começa com a vontade de falar, mas com a disposição para escutar. A meditação, esse silêncio fecundo que Maria exemplifica, é a ponte. É a ponte indispensável entre receber uma informação e conseguir transmiti-la com significado. Sem essa ponte, nossas palavras correm o risco de serem vazias. Em resumo, o silêncio não é o oposto da comunicação, ele é o berço dela. Para se comunicar de um jeito autêntico, que realmente impacta, é preciso primeiro dominar a arte de escutar, acolher e refletir. E fica a provocação final. No meio de todo o ruído que nos cerca, se a gente tivesse a coragem de fazer um silêncio de verdade, que mensagens importantes a gente poderia finalmente ouvir?